Pessoal, tudo bem? Queria dizer que é uma grande satisfação bater esse papo com vocês. Muito obrigado pela generosidade e pela colaboração de vocês, tá? E conversar sobre dança, e principalmente conversar sobre as interfaces poéticas do presente, para a gente é fundamental, principalmente por todo o cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Entender a dança na sua dimensão de gestão e todas as possibilidades que envolve o pensar a dança, para a gente é muito importante. Então, queria agradecer a Petra, o Eládio, a Luana, pela gentileza de vocês em contribuir conosco nesse momento tão delicado, ok? E dizer que o pessoal do Dancep se sente honrado e que a gente tem alguns parceiros para a realização aqui do nosso terceiro seminário e mostra de dança. Então, queria agradecer também à Secretaria de Educação e Esporte do Paraná pela colaboração, a Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná e a nossa parceria com a Universidade Estadual do Paraná. São eles que nos dão suporte para que a gente possa conectar pessoas não só do nosso estado esse ano, mas literalmente do mundo todo. E fazer um agradecimento também à Sanepar, que desde o ano passado nós implementamos um programa dentro do Dancep para possibilitar aos estudantes que eles possam arcar com seu vale transporte para terem acesso a algumas aulas de dança. E graças à Sanepar a gente conseguiu desde o ano passado emplacar esse projeto, e esse ano a gente está contando com o apoio deles também. Então, queria fazer esse agradecimento especial e deixar vocês super à vontade para a gente fazer esse bate-papo. Então, a ideia é a gente conversar mesmo. Pensa como vocês estão pensando dança, como que vocês estão resolvendo as poéticas dos seus presentes agora, né? Que agora a gente vive um momento muito delicado, e bater esse papo. Então, queria deixar vocês super à vontade para a gente poder conversar e levar um pouquinho da história e da trajetória de vocês para os nossos estudantes e para as pessoas que estão apreciando aí esse momento. Quem vai fazer a mediação comigo dessa mesa é a professora Isis Calda. Tudo bem, Isis? Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui junto com vocês. E a gente vai trabalhar juntos aí para a gente começar essa conversa. Eu queria perguntar para vocês de uma forma breve, assim, para que vocês me falem um pouquinho da trajetória de vocês com a dança, né? Porque assim, todo mundo já fica sabendo dos espaços que vocês desenvolvem e um pouquinho da trajetória de vocês. Não vou nem apontar assim, quem tiver a fim começa. Então vou lá. Comecei. Ótimo. Sou Luana de Souza, comecei com as danças urbanas, pratiquei várias modalidades, a que eu mais me identifiquei realmente foram o hip hop. Venho estudando isso há 20, 25 anos, mais ou menos. Trabalho com hip hop também dentro da escola, então a gente conseguiu colocar dentro da grade curricular de duas grandes escolas em Curitiba, num primeiro momento. E depois de um tempo, né, fazendo um breve histórico, a gente abriu o Lotus Centro Artístico, que é a nossa escola onde a gente trabalha com todas as modalidades e vem implementando cada vez mais. E é isso. Bom, então vou lá. Vamos às damas primeiro, né, Lari? Eu sou a Petra Schuster. Eu tenho uma escola de dança chamada Backstage Produções de Danças há 25 anos. Mas eu comecei um pouco antes, né, do que isso, mas essa parte a gente deixa para depois, que eu comecei ontem, na verdade. Brincadeira. A minha escola é uma escola que trabalha com dança e educação. Eu sou formada em psicologia, sou formada em educação física, sou pós-graduada em dança e consciência corporal e terminei um MBA em gestão dança. E também tenho várias escolas conveniadas, a nossa marca,
mas desenvolvi toda uma técnica diferenciada, uma metodologia, que hoje a gente tem um livrinho chamado ABC Dança, Aprendendo a Dançar Brincando, que começa na categoria de base infantil, que são passos de dança adaptados a cantigas de roda. A gente tem o CD gravado pela maestrina da UTFPR, entendendo que a essência da minha escola é ensinar dança, sim, mas é trabalhar com valores, né? Em princípio, o nosso primeiro foco é que os nossos alunos entendam que a gente vive num mundo que a gente é um cidadão. Então, para atravessar a rua, a hora que fechar o sinal tem que parar, senão vai ser atropelado. Então, basicamente é isso, tá? É trabalhar com dança e educação dentro desse mundo da dança. Bacana. Eláudio, por gentileza. Olá, boa noite a todas e todos. Meu nome é Carlos. Eu comecei na dança, né, quase como uma brincadeira, e na verdade é muito legal o quanto eu achava que não era para mim, e aos poucos as coisas foram me puxando. Eu sempre gostei muito, tem uma característica que eu acho que é muito legal em mim, que vem desde a época que eu jogava futebol. Eu era o cara que juntava o time de futebol, e nesse processo, quando eu entrei para dança, eu fui o cara que juntou um grupo de dança, e a gente resolveu competir. Eu comecei no Estúdio D, né? Aí esse grupo deu uma visibilidade, o que fez que alguém me chamasse para abrir uma escola. E aí entrou mais esse lado empresarial. Além de coreógrafo, eu comecei a trabalhar muito como empresário também. Saí dessa sociedade, entrei numa outra sociedade, daí saí dessa outra sociedade, abri a minha própria escola. Então, sempre andaram muito equilibrados esses lugares onde eu era coreógrafo e empresário. Eu sou formado em Educação Física, eu fiz pós-graduação em Dança e Educação Física, eu tenho técnico em Administração Esportiva também, que me deu uma boa ajuda nesse processo todo, né? Hoje eu tenho a Street Extreme, que é uma escola de dança, qual nós estamos batalhando nesses dias difíceis aí para manter, né? Eu também montei um evento que é muito bacana, que é a Colônia de Férias, que está dando uma repercussão bem bacana a nível nacional. E, enfim, no meio de toda essa bagunça, estamos aqui hoje batendo papo, trocando informações, e é isso. Legal, gente. Eu acho que a coisa mais interessante é o quanto cada um tem algo bem particular, né, e oferece muito para a cidade. Assim, eu acompanho os trabalhos, né, alguns eventos, então é super interessante isso. Então, puxando esse gancho desse jeitinho que cada um tem, eu queria saber como que está sendo viver esse momento atual, e eu quero começar com a Petra. O que você acha que foi o seu diferencial no mercado que sua escola está oferecendo frente a essa pandemia? Então, Isis, foi ótima essa tua pergunta, porque eu tenho conversado muito sobre isso, eu tenho orientado algumas pessoas, né? E isso aconteceu sem querer, assim, as pessoas começaram a me ligar, me perguntar, e eu falava assim, quem sou eu na fila do pão para orientar alguém, né? Mas se a pessoa está me ligando e está me perguntando, é porque alguma coisa ela está vendo que está funcionando, né? Então, assim, o primordial, na minha opinião, são duas coisas. Uma é você ter uma equipe. Quem não tem equipe está se batendo agora. Mas a gente ainda pode formar uma equipe mesmo nesse momento. E, em segundo lugar, a forma como a gente lida com os nossos clientes. Porque a gente ouve muito falar assim, que na dança a gente tem uma família. E no backstage realmente é família. Então, a gente tem desde o freguês até o cliente fiel e o defensor da marca. E o que tem nos ajudado muito nesse momento são os defensores da marca. São famílias inteiras que têm nos apoiado, e a gente vê esse retorno das ações que a gente tem feito. Então, a gente tem feito muitas ações, a gente sempre tenta estar dentro da internet, das coisas que estão acontecendo, enfim, né? E essas ações estão sendo muito produtivas. Então, agora mesmo, a gente acabou de reapresentar o nosso espetáculo Divertindo a Mente. A gente fez um Divertindo a Mente na pandemia. Então, a gente gravou os professores tendo os sentimentos,
e falando um pouco de como que a gente está se sentindo dentro do lado de cada câmera gravando aulas online. E foi divertidíssimo, porque a gente usou algumas ferramentas da própria internet, né? E, ao mesmo tempo, a gente apresentou o nosso espetáculo. Então, passou as coreografias das pessoas, e foi muito legal. Outras coisas que a gente tem feito, por exemplo, tempos atrás eu falei, cara, nós vamos juntar a nossa equipe e a gente vai visitar cada aluno. Aí minha administradora falou, você tá louca? Você sabe quantos alunos a gente tem? Eu falei, não, eu não tô. A gente vai botar o nosso time para entender que se a gente precisa salvar um negócio ou deixar a nossa marca na cabeça das pessoas e as pessoas entenderem o quanto a gente ama o que a gente faz e o quanto a gente quer que eles amem também, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente fez uma pesquisa no Google Forms, entendeu que as pessoas não estão com saudade só de fazer aula e se exercitar e tal. Elas estão com saudade da recepção, de comer na cantina, de assistir a turma dançando no vidro. E uma das coisas que mais colocaram lá era a saudade do brigadeiro da cantina, que é o nosso backpoint. Então, a gente mandou fazer os brigadeiros da cantina e a gente saiu pela cidade para distribuir. Foi muito legal, porque a gente foi em duplas e a gente percebeu o amor das pessoas. Quando a gente chegava na casa de alguém lá em Fazenda Rio Grande e falava assim, o que faz você sair 3 vezes por semana da sua casa na Fazenda Rio Grande para ir dançar no portão, no backstage? E a mãe respondia assim, é o amor que eu tenho pela família backstage. Então, isso tocou muito a gente e a gente começou a perceber que o trabalho tem que ser personalizado e exclusivo. E tudo que a gente tem feito tem dado um trabalho, mas a gente manda mensagem para cada aluno do tipo assim, não esqueçam que a gente existe, que a gente está aqui, te ama. E o aluno responde, eu jamais vou esquecer que você está aí. E a gente tem visto e feito muitas pesquisas de como melhorar as aulas online. A gente tem feito aulas online sensacionais para as crianças, é tipo Xuxa só para baixinhos. É interativo, tem brincadeira na tela, abre uma cortina, tem um aplauso, passa uma borboleta. Tem que ser uma coisa que seja muito criativa dentro da metodologia. Isso tem gerado oportunidades, porque as pessoas estão sabendo, estão vendo e estão querendo comprar a metodologia. Então, estão querendo comprar as aulas, enfim, isso a gente vê que está reverberando as coisas que a gente tem feito, tanto que nós criamos um curso chamado Dança, Valores e Negócio, porque a gente entende que a dança tem o seu valor, que é isso que a gente agrega com as famílias, enfim, mas que também é um empreendimento, né? A gente também sobrevive disso e a gente está tentando alinhar as duas coisas. Então, tem N ações, eu podia ficar aqui 6 horas falando, mas como eu não tenho esse tempo, se vocês precisarem de alguma ajuda, eu estou à disposição, porque eu tenho dividido isso com todo mundo, porque eu costumo dizer que tem que ser bom para todo mundo. Nós somos uma classe, temos que estar unidos, e tem que ser bom para todos, e a gente tem que estar numa vibe boa para que a dança continue existindo mesmo sem o corpo a corpo, para que as pessoas venham esse novo lugar agora, que é o online e o virtual. Luana, e para você, como que você está vendo todas essas questões? Como que você organizou a Lotus? Bom, acho que vem mudando a cada mês. A gente tem reuniões a cada 15 dias, 30 dias, depende do momento, mas vem mudando bastante. A gente começou só com aulas gravadas para todas as turmas, para sentir como era. Percebemos a mesma coisa que a Petra falou, da necessidade do contato, da necessidade do conversar, que para todo mundo é muito importante. O Lotus também tem essa preza pela família, pela conexão e pelo todo. A dança faz parte de tudo que a gente trabalha dentro da nossa escola, assim como a Petra falou. E a gente começou aos poucos, assim, encontros, fora as aulas por vídeo, a gente começou com alguns encontros online, né, pelo Zoom, cada um pelo aplicativo que achava cada turma melhor. E a gente foi mudando gradativamente para aulas online, que foi o que a gente percebeu que para nós funcionou melhor, para a maioria das turmas. E como a gente trabalha desde os 3 aninhos com o Baby Class até as turmas mais velhas, até tem alunos nossos de 70 anos, a gente
foi por turma, realmente, assim, o perfil do professor, respeitando também o perfil do professor, porque é difícil você também chegar invadindo esse lugar dele, né? Porque cada professor tem uma história. E eu não quero ser a pessoa que vai obrigá-lo a fazer de uma maneira que ele não se sente confortável, né? Não é longe de mim, assim. Então, a gente respeitou muito isso, o perfil da turma e o perfil do professor. Então, algumas turmas ainda se mantêm com aulas por vídeo, porque a turma preferiu aulas por vídeo, pela facilidade dos horários, o trabalho também não estava com horários fixos, então não conseguia estar sempre naquele horário na aula, enfim. Cada turma a gente percebeu de uma maneira. Tem turmas que a gente prefere pelo Insta privado, tem turmas que preferem pelo Zoom para todo mundo poder se ver. A turma que gosta mesmo do coletivo prefere por Zoom e prefere ao vivo. De qualquer maneira, a gente entrega essa aula gravada para os outros que não conseguiram permanecer. Mas a gente tem também gostado muito, assim, do que a gente tem feito. O retorno também tem sido muito legal. O medo real, assim, a cada mês, ele é gigante. A gente conversa muito sobre isso. Nós temos também... uma coisa muito legal que aconteceu nessa quarentena foi a união das escolas de dança de Curitiba. Então, eu não tinha esse contato tão grande com outros proprietários, tinha com alguns, uma conversa também informal, já trabalhei com vários, né? Fiquei com a Petra há muito tempo no estúdio dela também, locando espaço. A gente já tinha essa proximidade, mas durante a quarentena foi muito importante a gente ter essa parceria, esse elo, de reforçar esse elo e mostrar que a gente está junto mesmo. Então, a Petra comentou sobre isso, né? Estou aberta para sugestões, para o que eu estou trabalhando, que está dando certo, que não está. E isso está muito legal entre nós, porque não tem segredo, não tem... Eu acho que acabou, não tem concorrência nesse momento, entende? Eu acho que tem sobrevivência nesse momento, né? Acho que todo mundo entendeu que se a gente não sobreviver juntos, ninguém sobrevive. Eu acho que isso é um aprendizado que eu tenho achado bem bacana. Então, assim, para mim, está funcionando, as aulas estão legais, né? Tá rolando, eu acho que está rolando para a maioria, né? O que a Petra falou também no início, quem tem um vínculo, já tinha um vínculo, eu tenho Lotus há 20 anos, agora que a gente abriu a escola há 3, mas tem um público que está comigo ali há muito tempo, né? Tem um público que cresceu comigo. Então, essas pessoas estão junto, elas estão junto onde for, né? Eu já fui até para o Museu do Olho, fiquei 6 meses e os alunos estavam lá, 6 meses no frio, né? E agora, fazendo em casa, com aula ao vivo, está mais confortável. Eles do que lá no museu na época. Eu quero só complementar uma coisa que você está falando. Muita gente fala assim para mim, mas eu não fiz esse vínculo, agora nem meus professores estão querendo dar aula. Ainda dá tempo. Existe uma maneira de você trazer essas pessoas para você. Então, sabe, agora é a hora de buscar, de realmente ir atrás, né? Porque ainda dá tempo. É importante que as pessoas escutem. Eu acredito, inclusive, que o vínculo que eu tinha com os clientes, ele se estreitou em alguns momentos, assim, porque a gente teve que ter um contato. Eu preciso pesquisar com mais... de tempos em tempos, com mais frequência. Eu preciso pesquisar o que eles estão sentindo, eu preciso ouvi-los mais. Isso eu não fazia com frequência quando eu estava no presencial. Isso a gente tem feito uma vez por mês, né? Eu não sei qual escola que faz uma mensal sobre como o cliente está sentindo. A gente faz, sei lá, semestral, anual, isso a gente faz, mas mensal. Então, eu tenho ouvido muito mais eles e eles também têm nos ouvido mais. Essa oportunidade. E nessa escuta, vocês perceberam uma relação maior, um envolvimento dos pais, da família, dos alunos com as aulas? Eu acho. Sim, porque agora eles veem, eles conseguem ver o que realmente... Lógico, a gente tem na sala o vidrinho, a gente não tem nada a esconder, a nossa aula é aberta, a gente só não gosta que entre na sala para não atrapalhar o andamento da aula, mas olhar o que está acontecendo. E, final da aula, a gente chama a aula infantil para entrar na sala, assistir, faz a apresentação, a gente gosta disso. Mas agora o pai faz junto. Eu queria fazer uma colocação aqui que eu acho bem pertinente. Essa semana, quando a gente foi transmitir o espetáculo ao vivo, a gente monta toda uma estrutura aqui na minha casa, e daí fica eu, a minha administradora e o meu coordenador. E, de repente, tocou o meu interfone, eu atendi,
E daí dizia o porteiro para mim, tem uma encomenda aqui para você. Eu falei, ué, né? Subiu, né, a encomenda, eu peguei, que o porteiro bota no elevador. Quando eu abro, é uma casinha toda de biscoito, escrito assim, stage, todas as atividades de dança em volta, e você abria o telhadinho e dentro tinha um coração com o nome de cada professor. E foi uma mãe que mandou. Essa mãe mandou dizendo assim, eu queria agradecer tudo que vocês têm feito, a gente está vendo o esforço de vocês, e eu queria que fosse um momento especial. E isso eu tenho recebido de amor dos meus alunos. A minha turma master fez um brigadeiro e levou lá na escola o brigadeiro para nós. 2 representantes da turma falaram assim, vocês foram na nossa casa entregar brigadeiro. Então agora está na hora da gente fazer o nosso brigadeiro para vocês, em agradecimento. Então essas coisas que tem visto, né, das famílias inteiras me mandando mensagem, falando assim, Petra, eu gravei um depoimento, o pai, a mãe, as crianças com a camiseta da escola. Meu Deus, nossa, você veja, vou usar esse depoimento, porque que legal. Então, a gente está tendo esse retorno muito mais do que normalmente a gente viu que realmente os pais se envolvem mesmo, sabe? E se envolveram e estão devolvendo para a gente todo esse amor que a gente está entregando. Por isso que vale muito a pena a gente fazer o trabalho personalizado, porque a gente vê as pessoas como pessoas e não como só um aluno da escola, entendeu? Então, eu vou complementar rapidinho esse negócio da reciprocidade, né? Porque a gente ofereceu desconto, né, para os alunos. A maioria das escolas, a gente inclusive conversou sobre isso para que fosse um consenso, para que isso acontecesse de uma maneira, né, que fosse parecido, as escolas trabalhando na mesma linha. E a gente teve muitos pais que disseram, olha, eu não acho justo, vocês estão entregando para a gente praticamente o mesmo trabalho do presencial, óbvio, não é igual, né? Não estou dizendo que é igual, não é igual, mas eles veem esse trabalho e a gente não teve alteração no nosso salário e a gente gostaria de pagando integral. Quando eu perceber que eu preciso desse desconto, eu vou solicitar para você. E uma coisa bem legal que aconteceu também com o Lotus foi, a gente não oferece um desconto. A pessoa, quando ela vem, eu estou com muita dificuldade de pagar. Beleza. Qual o valor que você consegue pagar? Qual o valor que você consegue? Porque como a gente está com pais que estão nos ajudando de uma maneira 100% porque ainda pode, então a gente tem uma possibilidade de ajudar quem não pode. E isso a gente tem feito muito, assim, o Theo Elad usou, né, que é uma via de mão dupla, né? Quando a gente recebe um apoio, a gente consegue também apoiar outras famílias. E eu acho que tudo gera uma egrégora tão linda, né? Gera uma energia tão linda, que a gente até se emociona, assim, quando a mãe manda, eu falo, meu Deus, não acredito. Manda só o comprovante de depósito, assim, ó, tipo, pá, tá aqui. Aí eu tenho a possibilidade de ligar para aquele outro aluno e falar assim, eu sei que você está com dificuldade financeira e eu posso te oferecer esse desconto agora, porque eu posso te oferecer esse desconto. Eu quero te oferecer esse desconto. A gente não quer que ninguém pare de dançar por causa de dinheiro. Nesse momento, não. A pessoa ficar com desejo de dançar e não poder por causa de dinheiro, por favor, trabalho de graça. Ainda mais durante esse período, né, onde está todo mundo precisando tanto. Acho que é isso. E para você, Elad, como é que você está se resolvendo aí nesse momento? Eu acho até importante fazer até um contraponto, assim. Na verdade, tudo que foi dito até agora é o que a gente está tentando, mas ao mesmo tempo a gente é um lugar onde a gente, às vezes, como muita gente vai assistir, cada um tem uma situação, às vezes a gente vai acabar colocando nas costas das pessoas, tipo, pô, não deu certo. E é muito interessante porque essa questão da conexão dos alunos, por exemplo, a minha escola saiu de um grupo. Então, se imagina o quanto conectado nós somos. É o mesmo caso da Luana, é o mesmo caso da Giane, que, tipo, tinham grupos e montaram escolas. Então, a partir dali, tipo, você já entende qual é a conexão, né? Quais são os laços que você cria. Né? Você sabe como é que funciona um grupo de dança, né? Então, esse grupo, imagina esse grupo sendo uma escola. Então, a gente usa muito essa palavra de família, né? Então, é justamente essa questão de ajudar um ao outro. Mas aí tem uma questão que é muito importante também colocar para quem às vezes se identifica com a situação, que depende muito do público, não é a solução de todos os problemas. Então,
às vezes a gente trabalha com um público que teve a sua renda afetada. Então, às vezes, independente do laço, às vezes a gente não vai conseguir sustentar um negócio levando em consideração só o laço. Eu acho importante colocar isso porque, assim, ao mesmo tempo que faz todo sentido, e é isso, quanto mais laços você tiver com o seu aluno, mais ele vai se propor a continuar pagando. Às vezes a gente não conseguiu manter a galera pagando, não é culpa da falta de laço, e sim, às vezes é uma situação, ainda mais dependendo com o público que você trabalha. A minha escola, em específico, a gente trabalha só com danças urbanas, né? Então, é um público muito misturado. Tiveram as pessoas que, independente de qualquer coisa, teve a galera que não. E aí, justamente como a Luana falou, é uma via de mão dupla. Então, pô, você sempre apoiou, teve que se apertar, cara, você vai dançar, não, tipo, não vou te dar só porque você tá, sabe, tá oferecendo. Então, existe esse equilíbrio muito importante, e é justamente onde a gente fortalece esses laços. Você faz o aluno entender que é realmente um pelo outro, e não é você enquanto você comigo, né? Eu acho que muito também é do quanto a gente é capaz de prever o que vai acontecer, mesmo sendo muito difícil. Então, assim, a gente consegue, por exemplo, a gente já passou por situações semelhantes, nada tão grave quanto o que a gente está passando, mas quando teve H1N1, cara, para mim foi um aprendizado. Então, eu fiz a reunião com os meus professores, começo de fevereiro, e falei, gente, esse negócio que está na Europa vai vir para cá e vai ficar com direito a professor tirando sarra da minha cara e dizendo, aqui é país tropical, isso aqui não chega aqui não. E, gente, chega, vamos começar a economizar, a gente vai apertar e vocês vão perceber o quanto é importante. E desde aquela época a gente começou a trabalhar com um sistema online, uma plataforma, né? Que foi a primeira plataforma nacional que saiu. A primeira plataforma de dança, assim, foi a nossa que saiu. Lógico que todo mundo começou a dar aula online, etc. Tipo, lives pelo Instagram, etc. Mas plataforma, site com aula rolando, etc. A nossa foi a primeira que saiu. Saíram agora algumas várias, assim. Então é uma coisa que a gente já estava vendo já. E sabe o que é o pior? Não adianta. Frustrante, tipo, finalizar tudo isso com... No final das contas, conforme justamente o nosso público vai apertando, vai diminuindo, e a gente está trabalhando muito com energia. Então, cara, a gente está tentando aumentar a nossa energia para aumentar a deles. Mas, invariavelmente, todo mundo está nessa montanha-russa, né? De emoções. Então, às vezes, a gente não... bem, mas o papel, acho que de todos os professores, né? Quem nunca ficou chateado, entrou na sala, olá! E vamos! E, né? É o nosso papel de incentivador, né? E é justamente isso agora. Cada dia a gente descobrir qual é o próximo passo, como a gente vai manter a galera motivada, como a gente vai oferecer um diferencial. Enfim, uma coisa que é certeza é que não existe uma fórmula exata. E é por essa falta de fórmula exata que a gente montou esse grupo, para que cada um pudesse entender o que cada dono de escola está fazendo, entender o que mais se encaixa com a sua realidade e tentar encaixar e resolver alguma coisa, além do fato de gerar, pô, estamos todos juntos, todo mundo junto, passando pela mesma coisa e... Né, porque eu acho que é muito frustrante quando você acha que você está sozinho e deve estar tudo... Você vai olhar sei lá, nas redes sociais, você imagina que tá todo mundo 100%, mas aí quando você, cara, tá todo mundo ferrado, então beleza, vamos aí, gente, vamos continuar lutando, né? Enfim, mas o que a gente está oferecendo é essa plataforma, como falta esse contato, né, ao vivo, assim como a gente está conversando aqui, a gente tem também, cada professor manteve o seu vínculo, seja por Instagram, seja por WhatsApp, seja por Zoom, cada um escolheu uma ferramenta, né? E o que me frustra muito é que eu sei, e aí entra onde a gente, de repente, em algum momento, realmente tentar trabalhar, é pensar como que a gente vai atingir essas pessoas que, infelizmente, não têm internet, que é o mesmo caso da galera que não está podendo estudar, né? Porque, infelizmente, a gente consegue ajudar quem tem um celular, quem tem internet, quem tem o resto...
eu não sei se alguém tem alguma solução, mas eu me sinto particularmente frustrado para essa galera que a gente não consegue oferecer alguma coisa, né? Na verdade, se eu puder complementar aqui o que o Eladio está falando, eu tenho um projeto social, né? O projeto social é criado pela Mariana Feitosa, chama Adote uma Estrela, eu sou a madrinha, e Brian Thomas, que é da Broadway Dance Center, é o padrinho. E eu tenho em torno de 40 meninas que são de um projeto social. Então, elas realmente não têm essa possibilidade de internet. Então, nesse dia de ir na casa delas para entregar o brigadeiro, que eu fiquei mais perto dessa realidade, porque eu fui parar em que eu falava, meu Deus do céu, né? Então, pegando um gancho também no que a Luana falou, o próprio Freud, na psicanálise, ele diz que tudo tem seu valor. Então, a gente tem que ajudar o próximo, sim, mas a gente precisa cobrar alguma coisa por isso, nem que seja o mínimo. Então, quando a gente entende que as pessoas estão sem emprego, por isso que eu digo que a dança hoje é minha profissão, eu sobrevivo disso. Se eu não puder trabalhar com dança, eu não tenho dinheiro para comprar comida dentro da minha casa. E as pessoas sempre veem a dança como o amigos da escola, que vai lá, faz uma meia dúzia de aula e daí vai dar aula. Olha, né? a Eles não importância veem da a escola dança aí, né, Petra? Pegando o teu gancho. como... Olha a importância de mostrar, ensinar na escola que a arte, indiferente à linguagem, é profissão. Que a arte, ela demanda uma cadeia produtiva muito grande, né? Eu penso que se cada vez mais esse processo, seja ele social, educacional, ele ocorrer nesse caminho de apontar como que esses campos do saber se organizam, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Com certeza. E daí, assim, só para finalizar o meu pensamento, a gente tem visto muito... As pessoas estão procurando saber as saídas, né? E a gente liga, o Eladio falou, se alguém chama a saída para isso, outro dia mesmo no grupo, eu estava discutindo com o Eladio saídas na volta, porque eu tenho turmas com 40 alunos, eu não sei como que eu vou fazer para dividir 40 alunos, e daí cada um estava dando a sua contribuição e tal. Mas uma das coisas muito legais que tem acontecido é assim, mãe que liga e fala assim, ó, eu não posso mais pagar, perdi meu emprego, eu sou Uber, mas eu tenho uma amiga que pode. Se eu falar para ela fazer a aula e ela quer muito, e ela pagar, e eu indicar ela, você me dá a aula da minha filha? Eu tenho uma mãe, por exemplo, de uma menina que entrou no BEC por conta da depressão, se curou, né? Vem se curando, né? Porque está cada vez melhor, ela ficou desesperada. Mas ela é uma pessoa que passa por uma situação muito difícil. Então, ela veio e falou assim, eu posso trocar com você? Eu sei que teu espaço vai estar fechado, mas eu vou lá limpar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês eu vou limpar. E a gente foi negociando essas coisas, porque eu acho que tudo tem seu valor. Eu acho que a gente tem que contribuir, tem que colaborar. Eu acho que são dois lugares mas a gente diferentes, precisa né? pensar nisso. Porque, assim, Oi? eu entendo o que você está dizendo, e faz totalmente sentido justamente nesse trabalho de valorização da dança. Então, mas eu acho que no momento específico que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem dois tipos de... Existe a galera que não está pagando porque não tem condição, e tem a galera que tem condição e não quer pagar. Essa galera, eu entendo que não. Tipo, agora, uma pessoa que sempre esteve apoiando, eu acho que ela merece um momento de contrapartida, entende? Mas são pontos de vista, né? Lógico. Não, mas eu também concordo com você. Eu concordo plenamente com você. Inclusive, isso é dar valor para o teu trabalho, porque você mostra a pessoa de valor que você é, em contribuir para uma pessoa que te deu a vida inteira. E eu acho que a gente tem que ir por aí. Esse momento é um momento adverso para todo mundo. A gente nunca imaginou. Quando isso tudo começou, eu falava, imagina que eu vou fechar. Não jamais imaginava que eu ia estar 3 meses com as portas fechadas. Eu acho que nessa hora, é a hora da gente tentar entender. Eu fiz um curso esses dias. A pessoa falou assim, a arte, não sei se eu acredito que a arte transforma, porque Hitler comprava obras, pegava as obras de arte nos museus e depois ia lá e explodia tudo, enfim. Mas assim... É a prova que a arte transforma, né? Não, e se a pessoa tiver uma abertura, ela vai se transformar.
porque é um instrumentinho que a gente usa para chegar até a vida da pessoa. Então, você, com esse discurso lá de agora, está falando justamente sobre o que eu falei, sobre dança, valores e Sabe negócio, né? Esse valor dessa troca é importante também. Eu acho que uma questão que me veio muito forte na fala de vocês, porque vocês são artistas, são professores e são empresários também. Penso que vocês promovem empregos, vocês geram renda, vocês fazem todo o movimento, né, de trabalho. Eu fiquei pensando agora, se vocês tivessem a oportunidade de fazer algumas propostas para pensar em algumas políticas públicas emergenciais para atender esse momento, que fosse dar condições para atender diferentes cenários a partir da experiência de vocês, que indicações vocês dariam poder propor alguma coisa? Luana, como é que seria isso para você? A gente já conversou bastante sobre isso, a gente já fez uma carta sobre isso, a gente levou uma carta até o prefeito, a gente levou uma carta ao governador, tentamos de várias maneiras, né, estamos tentando a gente entrar em contato direto, como a gente falou lá no início, né, eu acho que nesse momento o que a gente precisa de apoio é em relação à suspensão, ou algo em relação ao aluguel, é o que a gente precisa no momento, porque assim, pagamento dos professores é a nossa prioridade atual. Então, a gente não se preocupa com outras contas nesse momento. Isso é um consenso de todas as escolas que a gente tem conversado aqui em Curitiba e região. Prioridade, pagamento dos professores. O resto das contas, gente, é o que dá, né? Então, se a gente tivesse um apoio em relação à suspensão, paralisação, auxílio, não sei como seria em relação ao aluguel, existe a possibilidade de sobrevivência da maioria das escolas. Nesse momento, existe a possibilidade de encerramento da maioria das escolas. E isso é iminente. E isso eu estou falando isso, e isso é para agora, é para mês de junho, é final de junho. Tem gente que, se não entrar as aulas em julho, que não vai entrar, não vai aguentar. Não vai aguentar. A gente se coloca nesse mesmo lugar. Todos nós. Porque, assim, são 3 meses que os alunos ainda estão lá. A gente percebe, a gente faz o melhor, como a gente falou aqui, né? Mas a gente percebe uma queda gradativa que já era esperada, que a gente já tinha conversado, e isso só se concretizou. Então, assim, a gente já estava nessa expectativa de que isso ia acontecer, essa queda gradativa do número de alunos durante os meses, né? Óbvio que tem aluno que parou lá no primeiro mês e voltou agora, que está pedindo para voltar. Mas isso não faz com que equilibre novamente, certo? Então, assim, o que ficou para trás? Aluguel. Ficou para trás. E é uma bola de neve, sem fim. Se você tivesse a oportunidade de apontar alguns caminhos, como que nós poderíamos pensar em ações, partindo da questão que nós temos academias, escolas de dança em espaço, que tem 200, 300 alunos, e espaços que têm menos alunos. Como que você acha que a gente poderia pensar em algumas diretrizes ou alguns parâmetros para a gente pensar em alguma ação dentro dessa perspectiva? É que é muito complicado. Na verdade, assim, eu acho que, primeiro, as escolas de dança, só depois que surgiu toda essa crise que a gente foi se juntar, né? A gente tem algum tipo de sindicato que, na teoria, deveria nos representar, que é o SATED, mas que ele tenta representar os artistas individuais, mas não representa as empresas, né? Eu acho que, na verdade, primeiro, tirando o governo de lado, eu acho que a gente, como grupo, como coletivo e como empresas, temos que nos organizar e talvez elaborar um fundo de emergência. Até talvez isso pode ser elaborado pela nossa fundação cultural, né? Um fundo de emergência para tal coisa. Quem quer faz um cadastro, colabora, quase como se fosse né? Na verdade, tipo, é um fundo de emergência mesmo para emergências como essa que a gente não tem como eu não sei se seria o caminho, mas aí fica para a gente poder pensar juntos. Às vezes, dentro desses impostos que nós pagamos, pode ser previsto já uma parte dele para ir para esse fundo. Ele pode ser utilizado de forma emergencial, né? A gente vê agora esse pacote novo da lei emergencial que vai contribuir aí para alguns programas. O do L1075, né?
Eu tenho uma visão que em caso de emergência, sim, mas que os impostos, no geral, eles teriam alguns mais importantes para agir, né? Então, por exemplo, eu acharia super interessante, em questão de impostos, a gente utilizar em ampliação da conexão desse público que está mais afastado, tipo, levar a internet, que é o que está salvando a maioria das pessoas hoje, para as periferias, para as favelas, para onde puder, né? Tipo, isso a gente descartando lugar de emergência. Agora, como é emergência, aí eu acho que também, além do artista que está desamparado, cuidar do gerador de empregos é importante também, né? Porque, justamente, tipo, é uma coisa que precisa ser levada em consideração, que uma escola de dança, ela emprega professores, ela ocupa um teatro, ela gera ISS, ela move toda uma cadeia de profissionais, figurinistas, maquinário, produção, técnicos de som e luz, enfim, não é à toa que a cultura, né, a arte no geral, move 3% do PIB. É porque é muita gente envolvida, né? Mas ainda acho que, por exemplo, a gente podia estar... Se a gente conseguir aprender com essa crise, se conseguirem sobreviver nessa crise, montar um fundo para que a gente possa cuidar de nós mesmos, né? Para que a gente não precise depender de um governo que a gente não sabe que vai ajudar. O que mais me irrita é isso. É a gente ficar pedindo, pelo amor de Deus, para o governo ajudar a gente. Tá entendendo? Então, é muito melhor que a gente faça por nós, e aí, beleza, se o governo ajudar a gente, pô, ajudou a gente, que bom. Agora, se ele não ajudar a gente, vamos fazer, vamos resolver, que no final das contas a gente está conseguindo fazer agora. Se você me permite, o que você traz, eu acho que a gente pode, nessa via de mão dupla, como vocês têm falado aqui, né? Eu acho que tem que ter iniciativas tanto do governo, né? Porque todos nós pagamos impostos e, ao mesmo tempo, temos conexões diretas com o governo e pensar uma segunda estratégia. Acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Acho que o ideal é trabalhar nessas duas pontes aí. Você ter uma ação que ela passa da mobilização da classe como um todo, né? E, ao mesmo tempo, você ter uma mobilização que, nesse momento, assim como tem para grandes empresas, aportes do governo federal para grandes empresas, há também a necessidade de pensar na especificidade das empresas artísticas também, né? Pelo menos eu tenho acompanhado algumas discussões e vejo isso sendo discutido para atender a especificidade. Porque arte é identidade, né? Arte é singularidade. E a arte, a dança, ela tem as suas especificidades, que são diferentes, mesmo por mais que ela esteja dentro do leque de políticas públicas vinculadas às artes cênicas, a dança, ela tem um universo em si que é muito amplo, né? Então, acho que dá para nós pensarmos nessas questões. E eu queria não chega a ser um absurdo a gente chegar no dia de hoje, cara, como que a gente nunca pensou em ter um fundo, porque a gente está transformando outros fundos em fundos emergenciais, né? Sim. Mas, cara, qual que é o país que fez isso? É um país muito isolado, tipo Islândia, que eles têm, tipo, coisas tipo barris de estoques, não sei o quê. Então, cara, eles isolaram, eles estão tranquilos, porque eles têm tudo já planejado, tipo, fundo emergencial, reserva de comida, não sei o quê, sabe? Tipo, cara, como que a gente nunca pensou em ter um fundo emergencial? Porque essa não é a única emergência que a gente às vezes vai ter. Tipo, o ano que vem, que provavelmente a gente vai estar passando aí por uma grande recessão aí, um momento bem complicado economicamente, cara, a gente vai continuar sentindo. E a gente ainda não vai ter esse fundo emergencial. E eu acho que se vocês me permitem, se vocês me permitem complementar, que eu caí aqui, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, que nós estamos tratando, até voltando a falar do nosso coletivo, né? Nós falávamos isso há pouco antes de iniciar essa conversa. A gente não tem representação, né? A gente não tem, na verdade. O que acontece é que as pessoas falam com as academias de musculação, falam com os cabeleireiros, com o barbeiro, com os shoppings, mas não falam conosco. Então, a gente nesse grupo, dança, né? Artista, só para a gente deixar para entender bem.
Não, é aquilo que nós estávamos conversando, né? Que nós, antes de iniciar isso aqui tudo, a gente estava conversando a respeito disso. Que a gente, a classe é um pouco mais cindida, né? A gente se une, começa a batalhar por uma coisa e acaba se dissipando e se perdendo no ar o que a gente estava batalhando, porque às vezes a gente não pensa em enveredar pelos caminhos conjuntos. Pensar coletivamente, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que o Elad está falando, como é que nós não pensamos nisso antes? Porque aonde que nós estamos nesse lugar todo dessa pandemia? Onde entra a dança nisso? A gente já precisava ter um coletivo, já podíamos estar juntos, já podíamos lutar pelos mesmos objetivos, mas daí a gente fica um pouco perdido nos ideais individuais de cada um. E eu acho que se a gente realmente for tocado por esse aviso da humanidade que está vindo em forma de pandemia, está na hora de arregaçar as mangas mesmo, né? E tentar se unir e representar a nossa classe. Tentar falar a mesma língua, não importa se você vai voltar ou não vai voltar, se você vai fazer ou não vai fazer, importa a gente falar a mesma língua. Depois você pensa, a hora que fizer a conquista, a hora que a gente conseguir conquistar, o que você vai fazer no teu individual. Mas primeiro vamos pensar no coletivo e não o contrário. Né? É importante muito ressaltar que, na verdade, assim, isso que a Petra está falando essa falta de organização é de nós como empresas e escolas de dança. Porque, por exemplo, você vê a galera do teatro, cara, eles são impecáveis. É por isso que muitas coisas a galera do teatro consegue. Porque eles são articulados, eles são organizados e eles já têm isso muito bem formatado. E aí, até quando essa criação de fundo emergencial particular é, obviamente, falando de empresas, né? Não artistas. Artistas têm que ser assistidos pelo governo, têm que ser assistidos pelo, enfim, né? Mas a gente, como agora falando especificamente das escolas de dança como empresas, eu acho que justamente a gente deveria tentar o mínimo possível do Estado para que essa grana fosse para quem realmente precisa. Embora a gente, nesse momento, por falta dessa organização, a gente esteja precisando muito, justamente, até por ser geradores de emprego. Não, e imposto a gente já paga bastante, né? A gente paga muito. E depois a gente vê aquela história lá era só uma lojinha, mas era uma lojinha que empregava uma pessoa, que fazia academia, que pagava academia, o dono da academia empregava as pessoas tinham. E é uma cadeia, né? Se arrebenta a corda numa ponta, arrebenta para todo mundo. Eu acho que nesse momento a gente vai conseguir sair, vamos dizer dessa forma, mas eu acho que a gente vai conseguir criar grandes conexões e entender que elas precisam ter uma permanência no tempo, né? Que elas não podem ser conexões numa causa específica, né? E elas têm que ser duradouras. Nós estamos falando aí numa escala de 50 anos, de 10 anos, de 20 anos, que às vezes é até difícil para a gente que não tivemos essa cultura educacional, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito cultural, né? Eu acho excelentes contribuições de vocês para que a gente possa pensar o pós. Aproveito para passar para a Isis, que ela tem uma pergunta para a gente que fala justamente dessa questão da gente pensar nessa saída. Isis, por gentileza. Eu queria saber, um pouquinho antes, na realidade, do que vocês acham desse pós, que eu acho interessante, como que foi, além desse lado empreendedor com escolas, como que foi para o Eládio estar desenvolvendo a colônia de inverno, né? Foi um evento, para quem não sabe, 100% online e de dança em ação, né? Não só estudo ou conversa, mas com movimento. Então, como que foi essa empreitada e o que você acha que foi a melhor coisa desse evento? Cara, a melhor coisa desse evento foi entender que é possível a gente trocar energia mesmo que por internet, né? Uma coisa muito legal que a gente tem nesse evento é que a gente não traz os professores para irem lá, prestarem um serviço e irem embora. A gente tem um grupo, a gente brinca, a gente se diverte. Então, existe uma conexão e uma predisposição desses professores a se entregar para o que a gente está propondo. E é justamente isso, entender que a gente não está oferecendo dança, a gente está oferecendo dança, a gente está oferecendo um respiro, a gente está oferecendo várias coisas que estão atreladas. Então, o nosso objetivo ao montar esse evento
a gente não sabia como ia funcionar, né? Qual seria a aceitação e nem o resultado. Mas quando a gente conversou, gente, vamos propor, e esse evento tem que trazer um respiro, que é o que as pessoas estão precisando. As pessoas precisam da risada, as pessoas precisam, tipo, informação, problema e dor de cabeça a gente tem todo santo dia. O que a gente pode oferecer além disso é um momento de respiro. Então, foi muito legal porque, assim, todos os professores deram aula, porém, todos os professores fizeram mais alguma coisa. Então, alguns deram aula de culinária, alguns deram aula de E era curioso origami. mesmo, imaginar. Vai estar cozinhando. Porque, na verdade, a ideia é justamente isso, de a gente mexer com todas as possibilidades. Então, tem gente que está naquele grau, quero levantar, quero fazer aula, vou afastar minha casa e vou... E tem aquela galera que tá, vou, né, ligar o celular, vou ficar sentado, daí tem um talk show lá, a gente dava risada, daí, às vezes isso animava a pessoa a levantar e fazer a próxima aula. E o resultado disso foi muito gostoso. Tipo, mensagens das pessoas dizendo, eu me senti como se estivesse num evento presencial. Deixando muito claro que nunca um evento pela internet vai substituir um evento presencial. Mas o orgulho que a gente teve de que as pessoas puderam ter esse momento de, cara, beleza, eu estou pronto para pelo menos mais 1-2 semanas aí. E aí, sabe? E o mais importante é entender que tem como fazer um negócio bacana, entendeu? Você faria de novo, então? Super. Se janeiro, porque assim, a gente está em momentos que a gente não tem ideia o que vai ser esse mundo. Então, eu não acho loucura dizer que a gente não vai poder fazer presencial em janeiro, sabe? Eu espero que eu esteja enganado. Mas é que nem eu falei no começo, é tudo uma questão de ver o que pode acontecer. Então, se for acontecer, eu sei que dá para fazer online e eu sei que a galera que fez vai, tipo, de maneira orgânica, falar para as outras pessoas que foi muito legal. E a gente vai ter uma adesão bacana. Óbvio, a gente tem que levar em consideração qual vai ser a condição financeira de cada um, né? Embora a gente sempre tenta cobrar uma coisa que seja acessível para todos, ou pelo menos para a grande maioria. Nunca deixando de fora quem não pode, né? Até quero dizer uma coisa sobre isso. Aí que a gente vê que a gente não vende só dança, entende? Por isso que as pessoas que entenderam isso, que a nossa moeda de troca não é só se movimentar, ou ensinar um passo, reproduzir um movimento, a gente está nesse lugar, por exemplo, você fazer uma colônia onde as pessoas sempre achavam, né, porque a gente não tinha essa experiência de que eu tinha que estar lá na aula. Não é só isso que a gente vende muito mais do que isso, sabe? A dança, ela é uma troca de experiências, sensações. Então, a própria internet, o online, o virtual, ele gera sensações, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas falam agora, como a própria Luana falou anteriormente, assim, é claro que a gente não entrega a mesma coisa no online, mas para nós que estamos aqui do outro lado, é muito mais trabalhoso, né? Porque a gente precisa, enquanto administradores, né, e empreendedores, donos, proprietários da escola, a gente tem que assistir a aula de todos os professores, porque é diferente, nem todos têm a mesma desenvoltura, a gente está tendo que ensinar outras coisas, trocar, fazer trocas, né? A gente se surpreende com o que o professor cria, né? Nos primeiros 15 dias era só uma entrega de carinho, e uma das minhas professoras mandou uma aula para as crianças de como fazer atividades na sua cama, no seu corredor. Aproveita o ambiente da sua casa. Super criativo. Então, a gente acaba vendo que a gente entrega muito mais do que só... Quem conseguiu entender isso na vida, hoje está levando um pouco melhor essa coisa, porque é impessoal, a gente está afastado, está na telinha, mas se a gente usar da nossa criatividade, que foi o que o Elad pôs muito nessa colônia, que foi pura criatividade, que ninguém imaginava como que ia ser isso, ou que ia acontecer, e transformou muito a vida das pessoas, porque você começa a ter essas sacadas. Cara, dança não é só ir lá e chacoalhar o esqueleto. Dança é fazer uma comida com o Braga, um origami com a Pamela, enfim, né? Pedro, se você me permite um dedinho, eu acho que a culpa da sociedade dessa forma não tão, digamos, complexa é nossa, como artistas, como professores. Eu acho que a gente está tendo uma grande
oportunidade nessa pandemia. Assim como a Lana falou, olha, a família está fazendo junto, ela está participando. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de mostrar para a sociedade que dança vai além do mover o corpo, né? Ela tem toda uma complexidade que envolve, tem toda uma estrutura que leva a isso, né? Eu acho que isso para a gente é uma grande oportunidade de mostrar para a sociedade que a gente trabalha com dança e ela é fundamental na formação humana, seja ela na infância, na adolescência, na fase adulta, ao longo da sua trajetória de vida, né? Eu penso que isso pode ser uma questão para que, além dessas questões que vocês apresentaram, sobrevivência financeira, de estrutura, de ampliação metodológica, de conectividade, isso é uma questão que a gente pode também levantar como ação de trabalho, como um GT de trabalho. Como que a gente pode criar estratégias e como que nós podemos criar ações para mostrar para todo mundo que dança, o que envolve no processo de ensino e aprendizado em dança, o que envolve no processo de interação em dança, né? O que envolve na realização de um evento. Eu acho que para a gente tem sido um grande aprendizado também, como que a gente embala e oferece um produto, mas ao mesmo tempo como que a gente mostra tudo o que é feito para fazer esse produto, né? Então, Isis. É que eu acho, só vou encerrar essa ideia, mas eu acho que isso que a Petra falou e que foi esse diferencial também da colônia, é que não é só pensar o ensino, a aprendizagem da dança, beleza, isso a gente já sabe que isso acontece, mas essa necessidade atual de ter relação humana, então não era relacionado a ensino, aprendizagem, mas era relacionado a vamos entregar brigadeiro, vamos fazer brigadeiro, vamos fazer um coquetel, vamos cortar o cabelo, mexe, as coisas aleatórias que são tão inesperadas que tornam um momento tão virtual muito mais humano, muito mais real, porque é muito inusitado, né? Você não espera. Representa brincadeirinhas de aula, né? Representa muito da aula que a gente faz uma piadinha, representa aquele momento que a gente pergunta alguma coisa do dia a dia, ele representa isso, né? Verdade, assim, verdade. É uma coisa que eu acho assim que no MBA, né? O MBA vê muito a dança como negócio, né? Era MBA em gestão em dança. E a gente discutia numa aula uma vez, né? Um assunto colocado por um professor, que daqui a pouco a gente ia colocar um óculos virtual, ia passar um cartão de crédito, ia emergir um holograma, a gente aprender dança em casa sem precisar sair. Isso lá atrás, a gente conversando, né? Eu acredito, assim, que isso é uma coisa que naturalmente vem acontecendo. Há anos atrás, quando a gente entrava no Epcot Center, na Disney, a gente via esses hologramas, essas coisas, e a gente achava isso fantástico. Hoje em dia, a gente tem isso dentro do celular, não tem um holograma, mas a gente tem N aplicativos, N coisas que nos ajudam no dia a dia e que às vezes a gente fala assim, o que seria da nossa vida se a gente não tivesse um celular agora para estar aqui batendo um papo, né? Então, eu penso que essa questão da tecnologia, como, por exemplo, você vê o Michael Jackson num holograma cantando num palco e a família olhar e falar, meu Deus, ele não morreu, ele está ali, né? E ficar maravilhado com a tecnologia. Eu acho isso sensacional. Mas eu acho que nunca, nunca essa coisa do corpo a corpo vai morrer e não vai poder ser substituída. Porque a gente entende cada vez mais que essas sensações que a gente produz nas pessoas, né, é o que vale a pena, né, para a pessoa, mas que a tecnologia e o virtual e o online tem nos ajudado muito. Se você usar da sua criatividade, aí é que tá. Agora é essa hora da gente fomentar essas coisas, porque agora nós estamos impossibilitados de sair e não tem outra. E eu acho que a gente também não pode esquecer, gente, que essas tecnologias que nós estamos usando aí, nos últimos 10 anos, elas sempre estiveram aí. Elas sempre estiveram aí, né? O que acontece é que agora a gente teve que usá-las como uma forma de nos humanizarmos, de nos conectarmos aos outros, né? Eu acho que isso é bem importante para a gente trazer. Agora, a presencialidade, jamais ela vai ser substituída. Penso que o que vai acontecer com a gente agora, a gente tem a presencialidade, a gente tem a virtualidade, e eu acredito que ainda vai aparecer em breve, pensando a longo prazo, mais alguma coisa que vai fazer com que o
corpo se transporte de um lado para o outro, assim, ó, se a gente não, vamos brincar, eu acho que a gente está próxima à mesma faixa etária de idade, entre 15 e 22 anos aqui na mesa, a gente lembra das famílias, eu acho que eram os Fife, os Jacksons, que falava, visualizando ela na tela, e para eu telefonar, eu tinha que ir no orelhão nessa época, usar um negocinho chamado ficha, que qualquer coisa depois a gente coloca aqui para mostrar o que para quem não Eu não sabe. sou dessa época. Ficha, cartão, né? Ah, lembra sim. E daí o que eu vejo é que isso a gente era o nosso desenho da nossa história e hoje a gente vive isso, né? Então eu acho online, isso, né, com médico. Imagina, olha os avanços, gente. A gente tem aqui, a gente fez uma mesa essa semana com o Leandro da Cilepar, o Glaucio, que é o diretor-geral da Secretaria de Educação, e o diretor de ciência, superintendente de Ciência e Tecnologia. Olha a telemedicina aí, né? Olha quantas pessoas a gente vai conseguir acessar que não tem condições, mas há a possibilidade de você ajudar alguém numa especificidade lá no interior do Paraná, onde não tem, né? Então, acho que a gente tem grandes avanços. Eu só queria pedir desculpa para vocês, porque o nosso tempo assim, é muito limitado, para que a gente queria agradecer vocês imensamente. Eu queria, assim, em 1 minuto para cada um, até 1 minuto, como que vocês acham que nós vamos sair desse cenário? O que vocês acham que vai... Como que nós vamos sair desse cenário de pandemia? Petra? Então, eu vou falar por mim, assim, eu não sei, canso de trazer isso, né, para o nosso filtro, o Eladia e a Luana sabem bem, eu sou uma das pessoas que mais põe perguntas lá, porque eu falo assim, gente, o que eu vou fazer? Porque é uma coisa muito inesperada, né? Mas como eu comecei com 16 anos e foi meio intuitivo, eu ia aprendendo a ensinar dança, eu acho que eu estou no momento dessa intuição agora, de tentar entender esse lugar que a dança vem ocupando agora, né? Essas sensações que a gente pessoas, mesmo estando de longe, mas eu posso dizer para você que eu ouvi esse recado para a humanidade. Eu acredito que eu, Petra, vou sair maior e melhor, mais fortalecida, criando outras oportunidades, não só de trabalho, mas na vida, porque eu há um grande plano de negócios e a gente precisa aprender a se organizar dentro desse plano de negócios, né? Não é só para você montar uma empresa que você tirar um canvas, você pode preencher para a sua vida, para as coisas que você sente, almeja, enfim. E eu espero, sinceramente, que as pessoas se toquem e que saiam maiores e melhores, sabe? Não só no âmbito profissional, mas no pessoal. Eu acho que a profissão é só uma coisa da nossa vida, é só um momento da nossa vida, entende? Eu espero que tudo passe bem depressa, tá? Espero muito que isso passe, que a gente possa entender cada vez melhor isso na intuição. Luana, e para você? Apoio tudo que a Petra falou e só complemento na parte prática, real, assim, que eu acho que vai ser um processo bem lento. Acredito que vai ser um processo lento de retorno. As pessoas não vão ter, além da condição financeira, a coragem de começar a frequentar novamente num primeiro momento. Eu tô receosa, tô nessa expectativa, sabe? Assim, tô refletindo muito sobre isso. Concordo com tudo que a Petra falou. Um momento de grande transformação e que todos estejam se transformando realmente, né? Mas falando da parte prática da nossa área, eu acho que vai ser um momento bem tenso para a dança. Eladio, por favor. Acho que as pessoas vão se transformar muito, né? Eu acho que esse momento, ele às vezes é um presente fantasiado de um castigo, assim, né? A gente, meu Deus, cara, é um presente você poder... Eu acho que as pessoas vão entender melhor o que elas estão fazendo. Sabe quando você tá ali pintando um quadro e tá assim, e, cara, tá muito legal, não sei o quê, e de repente, para. Afasta, enxerga. Eu gosto, não gosto, você cria uma opinião sobre isso, sabe? Eu tô vendo isso muito como um momento de reflexão, assim, de entender o que eu estou fazendo, a gente se autoconhecer, se autocompreender
compreender as coisas, e depois disso tudo eu acho que vai ganhar um valor muito maior, né? Eu espero que não temporário. A gente tem a tendência de, fiquei sem um pouquinho, matei a vontade, beleza. Mas que as pessoas aprendam a valorizar as coisas que a gente está ficando sem, né? Aprenda a entender porque a gente só sabe se a gente gosta ou não gosta de alguma coisa quando a gente fica sem, né? Então eu acho que muita gente vai trocar de área, muita gente vai trocar de opinião, tem muita gente que vai voltar para a mesma coisa, mas vai voltar com mais amor, porque vai valorizar aquilo ali que tá sendo obrigado a ficar longe, sabe? Eu espero, de coração, que depois de tudo isso a gente tenha, acima de tudo, mais consciência ao que está dentro da gente e ao que está ao redor da gente. Além de tudo que elas falaram aqui. E que isso fique para sempre nas pessoas, né? Que eu acho que é o principal. Porque normalmente a gente leva uns sustos na vida e depois de um tempo, quando tudo volta à rotina, a gente esquece tudo isso e volta a fazer tudo no automático novamente. Eu já vivenciei isso e voltei e é o que mais me preocupa, assim. Eu preciso lembrar desse momento, de tudo que eu venho experimentando e recriando. Eu preciso lembrar disso para sempre. Não é só para agora, né? Não pode ser só para ano que vem. 2021, 2022, é para sempre. Como fazer com que isso fique na minha memória? E, gente, descobri que a dança é necessária. A dança é necessária para a alma, para a vida, para a descoberta, para a transformação. A arte é um instrumento poderoso. E a gente tem isso nas nossas mãos. Então, vamos sempre usar isso daqui para frente, mais ainda, para transformar realmente, assim, para mudar o mundo, né? Sim. Gente, queria agradecer a presença mais uma vez de vocês e dizer que é uma honra e uma oportunidade que a gente está criando, que isso não fique só nesse campo aqui, que a gente possa ir para todos os campos, ir para todos os lados e que a gente possa se conectar juntos e juntas cada vez mais. Então, queria agradecer a Isis por essa parceria dessa mesa, Obrigada, a Luana gente. pela gentileza, Petra, muito obrigado pelas contribuições, e Eládio, valeu aí pela força. E, como diz um amigo meu, estamos juntos, né? Que a gente possa se fortalecer cada vez mais e produzir juntos. Pessoal, um forte abraço para vocês, muito obrigado. Deixo o convite para vocês, que eu sei que vocês têm obras maravilhosas, para vocês colocarem lá, indicarem para os estudantes de vocês, participarem da nossa mostra também, ou se eles quiserem criar trabalhos, ou se eles quiserem revisitar trabalhos para compartilhar com a gente na mostra, por gentileza, sintam-se convidados, tá? Forte abraço para vocês, que a gente possa... Eu gostei muito quando eu aprendi de mandar um cheiro para as pessoas, que eu acho que eu nunca senti isso tão forte, mas queria mandar um forte abraço e um cheiro para vocês, e que em breve isso tudo vai passar e a gente vai poder estar juntos, corpo a corpo, olho no olho. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Beijo. Tchau, tchau.